Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é dia de uma tag diferentona aqui no canal. Eu vi no canal do Geek Freak uma tag invertida, reversa, ao contrário, enfim. E eu achei simplesmente genial a ideia e resolvi fazer aqui no canal também. Ele deixou as perguntinhas pra gente responder a tag dele, mas eu achei muito mais legal a premissa, que é, eu pedi pro Gustavo escolher os livros da minha estante, 5 livros diferentes, e eu tenho que pegar cada um desses livros e formular perguntas de tag pra eles. Por isso que a tag é o contrário. Normalmente a gente tem as perguntas e acha um livro para responder elas. Aqui a gente tem o livro e faz as perguntas em cima deles, como eles fossem a resposta para elas. Eu não sei se deu para entender, se ficou confuso, mas vai dar certo, gente. Vem comigo que vai dar certo. O primeiro livro escolhido foi O Alforge. Ele veio com a tag curadoria de Eu Sou Assinante. E eu ainda não li esse livro, mas ele é um livro que vai falar sobre religião, sobre descobertas, sobre costumes do Oriente Médio. Ele é uma história que se passa na Arábia e eu nunca li um livro com essa pegada, com esse tema. Eu sou muito curiosa para ler ele, para saber mais sobre essa história. E eu não sei porque eu nunca li ele. Eu acho que eu só fui colocando livros que me chamavam mais atenção na frente na lista de leituras e prioridades literárias. Mas ele tá ali. Quero ler muito esse livro. Tem uma curiosidade muito legal que toda e qualquer criança que entra nessa casa vai direto nesse livro. Eles querem saber tudo sobre esse livro e ele é um livro gigante, não é um livro para criança. Eu tenho que ficar tentando convencer as crianças de que não dá para ler esse livro para eles. E a pergunta que eu usaria o Alforge para responder é um livro em que se passa em um país que eu não li nada sobre ainda, que é um país totalmente diferente e que me tiraria muito da zona de conforto. Enfim, um livro em que se passa em um país diferente, em um país que eu não conheço. O segundo livro dessa lista eu achei interessante. Eu tenho algumas ideias para responder, para que eu colocaria ele em respostas para algumas perguntas diferentes. Que é Morte Súbita, da J.K. Rowling. É o primeiro livro que ela escreveu depois de Harry Potter. Foi um estrondo de vendas, sucesso logo que foi lançado, e foi por causa desse livro e desse sucesso todo que a autora resolveu escrever os livros do Cormoran Strike, que são chamados do Cuco, Vocação para o Mal, O Bicho da Seda, Branco Letal, enfim, sob o pseudônimo de Robert Galbraith, porque ela queria saber se ela sabia escrever mesmo, se ela escrevia bem, se o sucesso era pela escrita dela ou era só o nome e Harry Potter que estavam carregando a história nas costas. E deu muito certo, né? O Chamado do Cuco vendeu horrores e só depois que ele era best-seller que as pessoas começaram a desconfiar que talvez ela fosse a autora. Morte Súbita é um livro que se afasta completamente do universo de Harry Potter. Ele vai falar sobre a história de uma morte súbita que aconteceu no subúrbio da Inglaterra e a gente vai tentar descobrir o que aconteceu. Ele puxa um pouco pro suspense, pro thriller, não chega assim a ser bem um policial nos moldes de Chamado do Cuco, mas é muito interessante. Eu gosto muito desse livro, eu acho ele bem diferente. É uma história que me tirou da zona de conforto. E eu colocaria ele como resposta em perguntas, talvez um dos livros que eu mais goste da minha autora preferida. Acho que sim. É um dos livros que eu mais gosto dela ali. É diferente, mas vou falar o quê? O próximo livro já passou várias vezes aqui pelo canal, não é novidade para vocês, que é Uma Dama Fora dos Padrões, da Julia Quinn. É um romance de época, água com açúcar, gostosinho, e por isso eu acho que eu responderia a pergunta: um livro para ler em um dia, um livro levinho para ser lido, para sair da ressaca literária. Ele tem bem essa pegada, bem gostosinha de ler, bem levinho.
a gente não se estressa, não tem que pensar muito. Gosto bastante desse tipo de leitura. O próximo livro, ele é muito especial pra mim, porque foi o primeiro livro dessa autora que eu li, foi um livro que me tirou da zona de conforto, que abriu os meus olhos para uma outra realidade, que por mais que a gente conheça, ouça, estude sobre, ler sobre a perspectiva de alguém que passou por isso foi bem impactante. O Olho Mais Azul, da Toni Morrison, é escrito por uma autora negra que fala sobre a história de uma menina negra que cresceu nos Estados Unidos nos anos 40 e 60. Ela passa por muita coisa na vida e muitas dificuldades, e esse livro é sensacional. Deveria ser leitura obrigatória para todo mundo. Eu responderia uma pergunta nesse sentido. Eu acho que se tivesse a pergunta na tag, um livro que deveria ser leitura obrigatória, O Olho Mais Azul. Esse livro é sensacional. O último livro dessa tag eu adoro, já falei várias vezes aqui no canal, e é O Homem que Não Amavam as Mulheres. Ele é um suspense, mistério misturado com thriller, é muito legal. O Homem que Não Amava as Mulheres é um título exato, se encaixa perfeitamente na história, porque aqui temos um psicopata que faz atrocidades com mulheres, ele literalmente odeia as mulheres, e nós temos uma dupla de protagonistas que investiga, que vai fazer de tudo para entender o que está acontecendo, por que está acontecendo, enfim, perfeito. Eu acho que eu responderia uma pergunta de uma tag com ele, se a pergunta fosse um livro que me tirou o fôlego, que me tirou do chão e que eu queria muito terminar de ler e saber o que estava acontecendo no mistério. Esse livro é perfeito, gente, sério. A trilogia inteira. Leiam a trilogia Millennium, leiam a trilogia inteira, leiam Os Homens que Amavam. Leiam a trilogia inteira. Leiam Os Homens que Não Amavam as Mulheres. Assistam o filme, que não é tão bom quanto o livro, mas é legal também. Sério, fantástico, perfeito, amei demais. Se você gostou desse vídeo, eu particularmente achei muito legal a ideia da tag ao contrário. Deixa o seu joinha que me ajuda muito a divulgar o canal. Se inscreva para não perder nenhum vídeo, temos vídeos novos todas as quartas-feiras às 18 horas. Não se esqueça de deixar aqui nos comentários alguma ideia legal de tag para eu responder aqui também. Um beijo, até semana que vem!